Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui da nossa conferência online de ansiedade, tá bom? Então, hoje, mais uma vez, estamos juntinhos e nós vamos trabalhar um módulo do imaginário. E você já sabe que no módulo imaginário a gente trabalha obras da cultura pop, em que a gente tem ali exemplos, modelos de discussão para poder a gente trabalhar aí a nossa ansiedade, fortalecer a nossa ansiedade, fortalecer o nosso imaginário e tentar aí de repente conseguir padrões, conseguir modelos, exemplos e mecanismos para que a gente consiga desenvolver a nossa personalidade, amadurecer aí a nossa pessoa, tá bom? Não se esqueça que você pode aí avaliar, comentar, interagir, mandar seus depoimentos aqui na plataforma. Então, faça isso. Ok? Então, sem mais enrolação, sem mais demora, hoje nós vamos falar sobre um assunto que esteve no hype aí, né? E qual foi o assunto que teve no hype aí durante os últimos 15 dias? Pelo menos, né? Então nós vamos falar da série Round 6, né? Então nós vamos pegar aí uma obra da cultura pop que estava no hype aí da Netflix, vários memes a gente viu na internet durante esses últimos aí 15 dias praticamente. E a gente vai falar um pouquinho sobre Round 6, o que que Round 6 tem para nos ensinar, né? O que que Round 6 tem para nos ensinar e para a gente de repente, quem sabe, usar no nosso dia a dia, usar no nosso cotidiano. Então, o título da aula de hoje é Round 6, a riqueza, a pobreza e a diversão da vida, uma perspectiva hedonista. Então, acompanhe comigo a nossa reflexão para poder a gente compreender e fortalecer o nosso imaginário, tá bom? Ah, deixa eu ver aqui se eu consigo passar, deu bug aqui na minha apresentação. Slide, próximo. Pronto, beleza. Então, para você que estava vivendo em outra terra, em outro planeta, e não sabe o que diabo é Round 6, o que é Round 6? Round 6 é uma série da Netflix, né? E a release é o seguinte, né? Ou o release é o seguinte, um grupo de pessoas, né, passando por dificuldades financeiras, acaba aceitando um estranho convite para um jogo de sobrevivência. Um prêmio bilionário os aguarda, mas as apostas são altas e mortais. Né? Então, se tu tá por fora aí da série, então release disponibilizado pela Netflix é este aí. Bem simples, de boa, mas do que se trata a série? Né? Do que se trata a série? A série se trata tipo de um reality show, tipo BBB, né, com um prêmio bilionário, né, um prêmio milionário. Só que qual é a treta? A treta é que em vez de paredão, né, e eliminação, tem tiro, porrada e bomba, né? Então a galera vai morrer geral, né? A galera vai morrer geral. Então nós temos vários rounds que são eliminatórios e no final do reality show temos apenas um vencedor. Esses rounds, eles são brincadeiras de crianças ou brincadeiras infantis, né? Tipo amarelinha, borroca, bola de gude, cabo de guerra. Então são esses tipos de brincadeira que os competidores vão enfrentar durante toda a série, durante todo o jogo. Né? Só que o que acontece? O que chama a atenção na série? Chama a atenção na série porque tem um tom sádico, né? Tem um tom de sadismo e um tom de perversão. Então tem violência, né? Tiro, porrada e bomba mesmo, tem sangue espirrando. Quem gosta de Quentin Tarantino, humor negro, né? Então vai se divertir muito com essa série, né? Então chama a atenção por conta disso, né? Logo de cara a gente já vai ser inserido nesse tipo de realidade e vai nos prender a atenção até o final da série, né? Então o final da série, a série toda na verdade é violenta, a série toda expressa essa agressividade. Então isso acaba que chama a atenção. Então nós temos um reality show permeado por esse tom sádico, esse tom perverso que vai chamando e prendendo a nossa atenção aos poucos. Então por isso que fez muito sucesso. Isso daqui é receita de viral. Violência, agressividade é receita de viral. Só que aí a gente fica perguntando, cara, mas por que diabo é que eles criaram um jogo desse, né? Por que diabo é que eles fizeram um reality show nessa pegada? E é aqui que eu quero trazer a nossa reflexão, tá bom? E é aqui que eu quero começar a fortalecer o teu imaginário para um tipo de filosofia, para um tipo de discurso
que está ao nosso redor e a gente muitas vezes não percebe, a gente não presta atenção nessa filosofia que está inserida na nossa realidade. Inclusive, muitas críticas da série traziam justamente essa perspectiva, né, de que é uma crítica social, é uma realidade, parará, parará, parará. Então nós temos aí uma premissa para a criação do jogo. Né? Então, no final da série, a gente descobre o porquê esse jogo foi criado. Né? E aí tem um personagem que ele traz essa fala bem aqui, e é em cima dessa fala que eu quero desdobrar a minha fala. Né? É em cima dessa fala que eu quero desdobrar a minha reflexão para poder a gente conseguir fortalecer o imaginário. E qual é a fala? Ele diz o seguinte, ele lança uma pergunta, o que os ricos e os pobres têm em comum? Então, o que os ricos e os pobres têm em comum? Aí ele mesmo responde: não é divertido para eles. O que não é divertido? O que não seria divertida? A vida. Né? Então, a vida não é divertida nem para os ricos e nem para os pobres. E aí o personagem vai e continua a fala. Ele diz assim: se você tiver muito dinheiro, não importa o que você compre, coma ou beba, tudo fica chato no final. Então, isso daqui traz uma visão de mundo muito pertinente, tá bom? E é sobre essa visão de mundo que eu quero falar um pouquinho com você, para poder a gente entender o que é que está por detrás dessa fala. Né? Cara, será que fica chato mesmo? Tanto para quem é rico como para quem é pobre? Então, será se fica chato mesmo? Será se a vida ela perde o significado? Será se a vida ela perde o sentido? Né? Tanto para quem é muito rico quanto para quem é pobre. Então, será se a vida funciona a partir dessa lógica realmente? Então, nós temos a riqueza ilustrada aí na série, né? A partir desse tipo de personagem aí, assim, bem excêntrico, né? Bem extravagante, né? Mascarados e tudo mais. Na série eles são chamados de os VIPs, né? Então, os VIPs, eles são introduzidos na série a partir de uma lógica de que, de repente, eles possuem muita riqueza, né? Eles possuem muito dinheiro, tá bom? Então, a gente parte do pressuposto em que esses ricos, eles estão num estágio de tédio. Então, ora, se você parar para pensar agora na tua vida, o que é que te mobiliza? O que é que te motiva a todo dia de repente levantar cedo, acordar para estudar, acordar para ter uma formação, né? Ou acordar para ir trabalhar? O que é que te motiva? Se você for cringe, né? Assim como eu, se você for milênio, você vai dizer pagar os boletos. Então é isso que me motiva, né? Isso aqui me anima a levantar cedo e ir trabalhar, isso aqui me motiva a ter a minha formação, estudar e tal. É para pagar os boletos, só para isso, não é para outra coisa, não almejo outra coisa senão, né, esse negócio. Então a gente vai percebendo que a maioria das nossas motivações está ligada a gente pagar o boleto. Né? Ou seja, a gente tem um tipo de recurso financeiro. Né? E quando a gente tem esse tipo de recurso financeiro, então aí a gente acha que, ou quando pelo menos a gente alcançar um nível de recurso financeiro ali, ok, beleza, tranquilo, então a gente imagina que os nossos problemas acabaram, como já dizia aí as organizações tabajaras e o seu Creyson, né? Os seus problemas acabaram. Por quê? Porque agora eu já tenho todo o recurso financeiro que eu imaginei ter, que eu desejei ter, para me dar uma segurança de vida. E a gente reduz tão somente a vida a este sentido, a esse significado. Então a gente é introduzido aos personagens dos VIPs a partir dessa lógica, de que eles são pessoas extremamente ricas, né? Eles investem ali no jogo, no Squid Game, né? E eles, aparentemente, eles são entediados. Eles estão cercados ali por tédio. Então, pessoas muito ricas são entediadas. Por quê? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Mas faz parte do nosso imaginário. Faz parte, na verdade, da maioria das pessoas. E também, logicamente, de pessoas ricas. Então, geralmente, nós temos pessoas ricas que acham que o sentido último das suas vidas é acumular essa riqueza, é manter essa riqueza e é conseguir desfrutar daquilo que a riqueza traz. E com isso eu não estou dizendo que a riqueza não traz felicidade. Né? A riqueza ela vai proporcionar muita experiência, a riqueza ela pode proporcionar
né, muitos momentos de felicidade, ela pode proporcionar isso, né? Agora dizer que se eu tenho a riqueza, se eu tenho esse recurso financeiro e eu vou atrás tão somente daquilo que esse recurso financeiro pode me proporcionar, então aí com certeza eu vou cair no tédio, porque eu vou querer sempre mais. O ser humano ele vai ser insatisfeito por natureza, então ele sempre vai querer um pouquinho mais. Ele sempre vai querer um pouquinho mais. Ele sempre vai querer um pouquinho mais. E quem tem um bom recurso financeiro acaba que vai chegar num platô, né? Vai ficar num estágio ali que ele não vai conseguir mais, ele vai precisar aumentar o seu estímulo. Né? Ele vai precisar aumentar o estímulo para poder ter ali um prazer, para poder sair desse tédio. Então a pergunta é, até que ponto esse estímulo ele pode ser aumentado? Até que ponto esse estímulo pode ser esticado no sentido de não ferir uma moral, no sentido de não ferir uma ética, no sentido de não ferir uma beleza, uma bondade, uma justiça. Porque a gente está chegando aqui, a gente está falando aqui, são de valores que transcendem o material. Coisa que todos os personagens da série não apresentam. Eles não apresentam no seu imaginário, né, valores que estão fora desse material. Então, por isso que os ricos eles se entediam, porque eles reduzem a vida tão somente a esse recurso financeiro. Então, eles entram nesse estágio de tédio. E aí, por conta disso, eles vão procurar estímulos a mais. Né? Então, pô, eu estou entediado, eu tenho dinheiro, eu não tenho o que fazer com o meu dinheiro. Então, bora procurar um estímulo. Qual é o estímulo? Bora juntar aí um bando de pobre, certo? Botar aqui numa ilha e bora ver se algum deles consegue sobreviver. E a gente vai se divertir, né? Como eles vão interagindo ali nesse reality e eles vão morrer mesmo. São pobres, não vão fazer diferença, ninguém não vai nem saber se eles morreram ou não, ninguém não vai nem sentir falta. Então aí eles pegam esse tédio e eles vão buscar estímulos a mais, né? E eles vão ferir logicamente a moral, eles vão fazer o mal, eles vão proporcionar, né, com esse tom sádico, com esse tom de perversão, eles vão procurar, eles vão buscar sair desse momento de tédio, desse platô ali, desse estágio de tédio, recebendo esses estímulos, né, a mais, né? Então aí os VIPs eles são isso. Então a riqueza, segundo a série, vai proporcionar isso, esse estágio de tédio, né? E aí eles vão tentar sair desse tédio, inclusive usando e brincando aí com a vida humana, né? Então nós temos essa ideia clássica, né? Então eu preciso logicamente aumentar o meu estímulo para poder eu sair desse tédio. E se por um lado nós temos a riqueza e nós temos o tédio, por outro lado nós temos a pobreza e nós temos o desespero. Né? Então, se de um lado eu tenho a riqueza e tenho o tédio, ou seja, eu já tenho tudo o que tenho, ou tudo o que eu desejei, e por conta disso eu me entedio. No outro polo, a gente tem a pobreza. Né? Eu desejo ter a riqueza, e porque eu não tenho, eu me desespero. Eu acabo me desesperando. Né? Então, nós temos a seleção do grupo de pessoas vai passar justamente por pessoas que são endividadas. Além da pobreza, elas são endividadas. Então, não é nem aquela pessoa que não tem R$ 1 para comprar o pão amanhã. Às vezes, eles até desenrolam no dia. Então, eles conseguem um pão, conseguem uma comida, mas só que eles têm outras dívidas. Dívidas, às vezes, de milhões, né? Devendo a agiota, instituições financeiras. Então são pessoas assim, extremamente desesperadas, que são mais vulneráveis, são mais suscetíveis a aceitar as condições do próprio jogo. Então a pobreza ou o endividamento nesse caso, ou a falta do recurso financeiro, gera o desespero e gera a vontade da pessoa sair desse quadro de desespero. Por isso acaba aceitando, né? Por isso acaba se movimentando para poder tentar ganhar ali, ter ali o prêmio que é entregue ao vencedor no final do jogo. E nós temos o episódio O Inferno, que ilustra justamente a vida real dessas pessoas que participam ali desse jogo. Né? Então, nesse episódio, o Inferno, eles retornam à vida real, né? Eles veem como é que é a dinâmica da vida deles e eles olhando, eles presenciando, eles tendo consciência da dinâmica da vida deles, mesmo assim, eles decidem retornar ao jogo. Mesmo assim.
ou seja, eles não têm nada a perder, né, já que o jogo, né, só uma pessoa chega ao final, e se eles ficarem pelo meio do caminho, eles não são eliminados tão somente, eles são eliminados da vida mesmo, como diz Clodovil, eles falecem, né? Então gera o desespero, acaba que gera o desespero. Então que vida é essa, que inferno é esse, que eles não conseguem nem mensurar a qualidade da própria vida deles, né? Então o desespero é tão grande a ponto de eu participar de um jogo arriscando a minha própria vida, né? Então, ou seja, o significado da minha vida, o valor que eu tenho, está associado justamente àquilo que eu tenho, àquilo que eu possuo ou àquilo que eu devo. Então, se eu devo muito dinheiro, então minha vida não tem significado algum. Minha vida é uma bosta mesmo, minha vida é uma merda mesmo, então eu não tenho nada a perder. Se eu estou devendo muita coisa, se eu estou devendo muito dinheiro, eu não tenho nada a perder. Então eu vou lá e arrisco a minha vida. Só que isso é um erro, né? E é o que a gente vai desenrolar aqui. Então a premissa da série traz uma teoria que a gente vai chamar de hedonismo, tá bom? Hedonismo. A gente tem alguns tipos de hedonismo, escolhi um de maneira específica para a gente trabalhar aqui, que é o hedonismo psicológico. Certo? Então, o hedonismo psicológico, também conhecido como hedonismo motivacional, é uma teoria sobre o que nos motiva. E essa teoria vai dizer o seguinte, que todas as nossas ações visam aumentar o nosso prazer ou a nossa felicidade e evitar a dor e o sofrimento. Então, toda ação que você tem, você vai visar, você vai objetivar aumentar o teu prazer, aumentar a tua felicidade. Então você trabalha, por quê? Porque isso vai te dar a possibilidade de aumentar o prazer. Certo? Ou você trabalha porque você vai conseguir comprar no iFood e evitar a dor, evitar a fome. Então todas as ações estão motivadas, né, para buscar esse aumento de prazer e para evitar a dor. Então é isso que essa filosofia acaba nos ensinando. E para utilizar o meme aí, né, é sobre isso que a série vai tratar. Né? Então a série acaba tratando dessa filosofia hedonista. Né? Então os ricos eles estão lá e eles estão sempre buscando aumentar o seu prazer. Olha só, sair do estágio de tédio. E como é que eles buscam aumentar esse prazer? Inclusive com estímulos sádicos e estímulos perversos. E os pobres estão também buscando aumentar o prazer, ou pelo menos evitar a dor, né, do seu sofrimento ali, de dívidas, de tudo isso. Então, a série funciona a partir dessa lógica. Sempre vai funcionar a partir dessa lógica. Por isso que é importante a gente falar um pouquinho sobre esse negócio. Então, esse hedonismo psicológico, ele baseia em crenças sobre o que causam o prazer. Certo? Então, toda a ação que você tem, você só se mobiliza, você só se movimenta, porque você acredita de que aquela ação vai te gerar um prazer. Certo? Então, toda ação que você tem, você faz, você transforma essa intenção em ato. Por quê? Porque você acredita, segundo essa teoria, você acredita que este ato vai te causar prazer. Então, dentro de um processo de amadurecimento, nós temos aqui uma visão extremamente reduzida do que seria a personalidade humana, do que seria a alma humana, do que seria a psique humana. Tanto que nessa foto que está aí, ó, é uma cena final, quase uma cena final da série, nós temos esse tiozão, e ele fala aí nessa cena, ele diz que sente saudade da infância, é um saudosismo com a infância. Por quê? Porque na infância tem prazer, tem felicidade instantânea, efêmera, passageira, temporária. A felicidade da criança é uma felicidade, é um gozo, mas é um gozo baixo. É um gozo apropriado, logicamente, à sua faixa etária, à sua faixa de desenvolvimento. Mas um adulto que vive como criança sempre será um adulto neurótico.
Então o tiozão, ele está em busca desse prazer. E ele tem esse saudosismo pela infância. Eu tinha muita saudade quando eu era criança. Então a resposta para uma vida de tédio é tentar buscar o prazer, assim como era o prazer da criança, assim como é o prazer infantil, a alegria. Então é a vida nivelada por baixo. E muita gente reduz a sua vida a isto. Então o que me motiva, o que me mobiliza sempre será a busca pelo prazer. O que motiva as minhas ações sempre será a busca pelo prazer. Certo? Então eu estou sempre buscando evitar uma dor. Eu estou sempre buscando aumentar o meu prazer. E eu faço deste movimento, o centro da minha vida. E aí a gente tem um perigo gigantesco. Porque você vai cair no tédio, uma hora ou outra. Porque às vezes você vai cair em situações em que você não terá prazer. E o que você vai fazer? Você pode cair no niilismo. Ora, se de repente a minha contingência, a minha realidade, se nessa contingência, nessa circunstância concreta, nessa realidade eu não consigo encontrar, não consigo descobrir o prazer, não consigo desfrutar do prazer, então a vida não tem sentido. Que é mais ou menos o que esse tiozão aí, ele é um velho rico, é mais ou menos o que acontece com ele. Então ele percebe uma realidade concreta em que a vida é chata, em que a vida não tem prazer e, portanto, conclui ele que a vida não tem sentido nenhum. Então, em vez de ele buscar o sentido, o significado da vida de outras maneiras, de outras formas, ele vai fazer o quê? Ele vai aumentar o seu prazer. E aí é ruína. Por quê? Porque como ele tem um recurso financeiro, então ele já provou de todos os prazeres lícitos que o dinheiro pode dar. De todos os prazeres morais que o dinheiro pode dar. Então aí ele vai em busca de quê? De aumentar o estímulo. Então aí nós temos, no round 6, nós temos uma vida, né, ou o sentido da vida reduzida a ações de divertimento e entretenimento. Né? Tanto que as etapas lá da série, né, as provas e tudo mais, elas são sempre brincadeiras infantis. Então daí o simbolismo, né? Desse prazer, dessa alegria, mais passageira, mais efêmera. E que de certo modo sempre vai ter o tédio. Né? A criança se entedia muito fácil. Então quando ela descobre uma brincadeira nova, ela brinca com aquilo ali, ela investe toda a sua energia naquilo ali, mas daqui a pouco ela se entedia. Daqui a pouco ela abusou esse negócio aqui. Se cansa muito rápido, desiste muito rápido, abusa muito rápido, entra no tédio muito rápido. Então, Round 6 traz esta perspectiva de vida. Né? A vida é a busca por esse prazer. A vida é só esse negócio mesmo. Então, se não tem, né, prazer, então a vida não tem sentido. Então, eu tenho que aumentar o meu prazer. Inclusive, olhar negado se matando. Olhar os outros se matando. Porque isso vai aumentar a minha alegria, isso vai aumentar o meu prazer e isso vai me tirar do tédio. Então, o que é que a gente aprende aí com a Round 6? Então, nós temos pessoas com personalidades fracas. Então, todo personagem que é apresentado na série é uma pessoa de personalidade fraca. Não tem nenhuma pessoa madura, vamos dizer assim. Não tem nenhuma pessoa com personalidade forte nessa série. Inclusive esse tiozão aí, né, que é o personagem principal. Então a gente é introduzido, a gente é apresentado a esse personagem principal como ele sendo uma pessoa divorciada, recém-divorciada, né, que não é um bom pai, não é exemplo de pai para ninguém, não é nem exemplo de pessoa. Né? Então como é que ele ganha dinheiro? Em vez de trabalhar de maneira honesta, ele vai apostar. Né? Então ele vai fazer apostas em cavalos e tudo mais para poder ganhar um dinheiro. Ele rouba da sua mãe.
né? Então é um sujeito extremamente baixo. Apesar de ele ter ali ainda algum tipo de valor, né? Mas só que ele ainda é uma personalidade extremamente fraca. Ainda é uma personalidade fraca. Né? Então ele faz algum tipo de escolha ética, moral durante o jogo, mas mesmo assim ele ainda é uma pessoa extremamente fraca. Então a série ela nos apresenta um problema, mas não aponta o caminho para o fortalecimento do nosso imaginário. Ela não vai apontar uma solução. Né? Então qual seria a solução? Seria ganhar o dinheiro? Seria gastar o dinheiro do prêmio? Não. A solução seria um amadurecimento de personalidade. Só que a gente não observa isso em nenhum personagem da série. E este é o problema da maioria das obras da cultura pop atual. A gente não tem um modelo em que a gente consiga fortalecer o nosso imaginário. A gente olhando, assistindo essa série, o que a gente conclui? Cara, esse rapaz aí que ganhou o prêmio, ele faz um movimento, beleza, ele passa lá, ele tem algumas escolhas éticas durante o jogo, ele é meio receoso, ele não segue, arrisca a regra do jogo, ele não entra de repente num estágio de agressividade, nem nada disso, né? Ele ainda manifesta uma certa empatia pelo outro, né? E isso, vamos dizer assim, acabou conduzindo ali a vitória. Né? Então a gente poderia dizer, bom, isso é louvável até certo ponto, né? Porque qual é a conclusão da série? A conclusão da série não mostra o amadurecimento dele. Tem lá o dinheiro, né? E só isso. E não aponta para um caminho de amadurecimento dele. Então ele continua sendo uma pessoa baixa. Ele continua sendo uma pessoa precisamente igual a ele entrou no jogo. Igualzinho, com alguns bilhões a mais. E talvez uma carga de culpa e de trauma psicológico por ter passado pela situação que ele passou. Olha isso. Né? Então aí, quais são as problemáticas dessas séries de hoje em dia? É que a minoria consegue ilustrar a amplitude de amadurecimento da personalidade humana. A minoria, pouquíssimas séries conseguem fazer isso. Pouquíssimos filmes hoje nós podemos aproveitar alguma coisa que preste. Então essa série é tipo aquela pessoa que só problematiza por problematizar, só ilustra. Cara, tá aqui, ó. Pá, esse problema tá aqui. Beleza, mas qual é o caminho? Isso é que acaba confundindo o nosso imaginário, porque a gente não sabe o que fazer com isso. Então eu assisto, eu recebo essa informação, mas eu não sei o que eu faço com essa informação. Essa informação acaba que se perde, gera um impacto ali estético, né? Gera uma estranheza porque tem muita violência, mas não tem proposição alguma, não tem tratativa alguma. Então esse é o problema dessas séries de hoje em dia, esse é o problema dos filmes de hoje em dia, pelo menos da maioria. Não tem uma intenção de propor um modelo, não tem uma intenção de fortalecer o nosso imaginário, não tem esta intenção. Só tem a intenção de problematizar. Então só apresenta o problema, joga lá o problema e não aponta um caminho. Por quê? Porque nem os próprios autores têm o imaginário fortalecido. Tanto que interrompe lá já na primeira temporada, talvez tenha uma segunda, não sei, tá? Né? Mas interrompe o arco aí de amadurecimento do personagem. O personagem ele não conclui jamais o arco de amadurecimento. Ele só entra em crise, ele acaba ali numa crise. E talvez esse seja o estágio atual de muita gente. Apresentada muita informação, apresentada muito trauma psicológico e está em crise, está tudo em aberto. Não aponta um caminho, não aponta nada, não aponta uma conclusão, não aponta um modelo, não aponta nada. E aí a gente fica perdido. Por quê? Porque não tem um modelo, não tem nada apontando, sinalizando, orientando, não tem nada disso. Então como é que vai fortalecer, como é que vai amadurecer? Não amadurece, né? Só vivencia a tragédia, só vivencia a visceralidade da série, da obra e acabou. Só isso. Né? Então chama atenção, é viral, mas não tem proposição nenhuma, sério.
e nem aponta um caminho para o fortalecimento do imaginário. Só abre, só cutuca a ferida e já era. E não tem tratativa alguma no negócio. Né? Não se propõe a fazer nada, né, no sentido de amadurecimento. Só abre, só mexe, só cutuca a ferida. E acabou. Né? Então é uma série para a gente assistir, é entretenimento e tudo mais, mas não é uma série que serve para muita coisa além disso. Né? Às vezes teria-se a intenção de repente, né, fazer alguma coisa além disso, poderia até ter, mas hoje em dia as obras de cultura pop são bem pobres, né, e acaba que não fortalece o nosso imaginário de maneira alguma. Né? Só abre feridas, só abre problemas e não tem uma tratativa e uma proposição, né, para nada. Portanto, por isso que eu sempre incentivo, ó, leia obras clássicas, literatura clássica, filmes clássicos. Né? Eu trabalho aqui na conferência, trabalho esses filmes. Então, continua nesse módulo aqui, o imaginário, que você, né, a gente tem discussões de obras e de filmes que fortalecem o teu imaginário, que tem um caminho, que eles apontam um caminho, né, diferente de um tipo de obra como esta série que a gente acabou de falar. Beleza? Então essa foi mais uma aula aqui da nossa conferência online de ansiedade, né? Mais uma semana aqui. Então não se esquece de avaliar a aula, comentar, curtir, mandar suas dúvidas, depoimento, vai mandando aqui embaixo, tá bom? E espero que essa série tenha fortalecido um pouquinho aí o teu imaginário no sentido de não olhar, no sentido de não agir, ou no sentido de tentar, pelo menos, gerar uma provocação de beleza. E depois? Né? Beleza, e o que eu posso fazer com isso? Beleza, mas qual é o caminho? E aí, de repente, gerar uma angústia e te mobilizar a buscar algum caminho para você amadurecer. Tá bom? Então, tchau, tchau. Beijinhos e até a semana que vem.